Tropa de Elite de volta, agora com essa cabecinha que parece mais uma bola de cristal. Amigo, o que foi que você fez dessa vez que o povo estava enlouquecido querendo dar um beijo nessa coisa redonda? Diga aí. Amigo, teve muita bronca não. As questões aqui, primeiro vamos falar sobre o nível aqui da prova. Primeira, não teve bronca, nível assim, para o aluno overdose, matou a pau, né? Comentando aqui bem rapidinho sobre as questões, vamos pegar aqui a questão 37, que era sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática em escolas públicas, simplesmente a questãozinha de matemática básica, sem maiores broncas. A gente passou isso aqui na revisão, né? A gente fez várias questões sobre matemática básica logo no começo, é questão só de porcentagem, não tinha lá muita bronca. No caso aqui seria a alternativa A. Então, sinceramente, era contas assim. Tinha o que na, professor, para quem não tem a memória e tal? Questão de porcentagem, questão de tinha 20... Não, mas na letra A estava escrito o quê? Alunos... O aluno somado, não é? Ao de pessoal, o apoio foi superior a 10% da população brasileira. Certo, né? certo. É sobre a questão dessa última Olimpíada de Matemática pública que teve. Então certo. Era questão tranquila, não teve muita bronca não. 38. Questãozinha 38, questão de geometria espacial misturada com plano. Por quê? Porque primeiro ele falava sobre o percurso, né, se eu não me engano aqui, de uma aranha colocada em um paralelepípedo, né, coisa que a gente bateu muito, a questão de paralelepípedo em sala de aula. Então era o percurso de uma aranha sobre a superfície de um paralelepípedo, mas depois ele planificava esse paralelepípedo, ou seja, ele queria perguntar qual seria, no caso, ou a maior ou a menor distância, né, dessa aranha. No caso, seria a alternativa B, que corresponde ao segmento AB, que seria o quê? O menor possível. Uma das alternativas que dava para você cancelar logo é tipo assim, ele fala, o maior percurso possível. O maior percurso possível, essa área não pararia mais de andar sobre a superfície aí do paralelepípedo. Então era uma que você eliminava logo de cara, mas a alternativa 39, correta seria, 39. no caso, a B. 39. Vamos para 39. Bom, aí a 39 já é aquela questão assim, essa você tem que fazer. Por quê? A questão 39 era só uma questãozinha de média, não era média aritmética, seria média ponderada, mas sem maiores complicações. Ele queria, no caso, saber qual é a maior dessas médias, se eu não me engano aqui. O professor José... trabalhozinho braçal simples, né? Pronto, a questão não era complicada, mas era trabalhosa, né? É sobre o José, o professor de matemática, ensino médio, né? Que mantém aí um banco de dados com as notas, aquela coisa toda. Aí ele falava que tinha duas turmas, né? Turma A e turma B, né? E ele queria dar um prêmio para uma das turmas e queria saber, no caso, qual tinha aí a maior nota, a maior média, melhor dizendo. E o número da média final, você lembra? É o item A, que é 63,0. Então, beleza. Uma questão, sinceramente, sem muita complicação, como a gente já falou. A UFRN, novamente, a Compeva, ela está de parabéns. Não são questões fáceis, é questão mediana. Não é fácil, não é difícil. Bom, questão 40 aqui para a gente comentar. Outra questão, inclusive, por sorte nossa, que a gente trabalhou muito com paralelepípedo. É outra questão aqui, no caso, ó, que é sobre um aquário, né? Um aquário não deixa de ser, no caso, um paralelepípedo. Então, já tinha caído uma questão anterior sobre a aranha de paralelepípedo. Questão 40 novamente sobre a questão do aquário, né? Um aquário aqui de acrílico, não é verdade? Aí ele colocava... Então não pode mais dizer que sua cabeça é um globo, não. Agora é um paralelepípedo, né? Isso que seja. O importante é dar as questões. Com certeza. Rapaz, então no caso ele falava aí que você tinha um paralelepípedo, esse aquário, né? Ele tinha aí dimensões de 20, 30 e 40. Inclusive caiu uma questão dessa também no Enem, mas a questão era muito fácil, a do Enem, que era exatamente para saber sobre... o produto das três dimensões de um paralelepípedo, ele gerava exatamente o que? O volume, tá certo? Que foi uma das questões bem fáceis do Enem. Bom, aí o que é que acontece? Ele coloca aqui, no caso, as três dimensões do paralelepípedo, enche com água, depois ele desloca aí no caso, e aqui o volume seria de aproximadamente, veja bem que é uma aproximação de 33 centímetros. Então, é uma questão simples aí, sem maiores complicações. A questão interessante é a 41, porque foi a ponte, né? Isso aqui já é como se fosse, no caso, a ponta do que vai acontecer. Interessante que você diz uma questão que é diferencial. Diferencial por conta de quê? Porque, pessoal, essa questão aqui, no caso, seria de química. Na verdade, ela tem, assim, um enunciado de química, mas você vai resolver ela simplesmente por quê? Por matemática. Porque ele fala sobre nitrogênio, nitrato, miligramas por Gibran, litro. havia muita expectativa. Sobre a mistura, e quem né? fez os simulados do overdose ao longo do ano percebeu isso. Muitas pessoas criaram lendas urbanas dizendo que as questões viriam fora de ordem, etc e tal. Isso não se confirmou na prova. Veio as questões de física, sequência de matemática, sequência de não sei o que e tal. E a única questão realmente que era foi a 41. Interdisciplinar, digamos assim, mas é uma questão de matemática, confere? Matemática. Confere, de matemática. Foi a 41. As questões vieram por bloco, na verdade. Bom, vamos dar uma apressadinha aqui. A questão 42, né? Era uma questãozinha de teorema de Tales, né?
a figura abaixo, com a representação das ruas. Essa questão, inclusive, ela é interessante, mas é uma questão que cai em tudo que é vestibular, né? É uma questãozinha sobre É teoria. a famosa questão malhada, né? Questão- Resposta, sim. resposta. Opa, Para deixa eu aquele cara voltar, lembrar em deixa eu casa. voltar. A resposta aqui é a alternativa A, né? Aproximadamente 1.333. Passando aqui rapidamente. 333 é fácil de lembrar, hein? Questão 43, uma questão de MMC. Também é uma questão, vamos dizer assim, malhada, mas interessantíssima, tá certo? 30 segundos, professor. Tem gente nervosa aí. Questão 44, uma questão de parar, você fazer com uma função quadrática, tá certo? A questão 45, que é uma questão de geometria espacial na esfera. Eu morri de fazer essas questões no slide com animação, essa questão 45. Essa foi em sua homenagem. Para Foi. sua cabeça aí. Questão 46, rapaz, a questão 46 é uma questão que envolve quadrática e, no caso, é exponencial. 47 de probabilidade e 48 de geometria plana. Mais uma vez, parabéns, professor. Obrigado. Daqui a pouco tem mais fera aqui, hein?